Será que o berço tem espinho? Muitas mães têm essa sensação com seus bebês porque simplesmente colocam no berço e o bebê começa a chorar. E por conta disso, muitas mães acreditam que o bebê nunca vai conseguir se acostumar com o berço. Então nesse vídeo eu vim trazer o ponto de vista do seu bebê e algumas dicas para o seu bebê aceitar o berço com o passar do tempo. Em primeiro lugar, vamos entender o ponto de vista do seu bebê? Então, se lembre que o seu bebê passou 9 meses na sua barriga. Sua barriga era um lugar quentinho, com constante movimento, um barulho contínuo, um som que para ele se tornou agradável. Ele era constantemente alimentado pelo cordão umbilical. E nos seus últimos meses de vida, ele começou a ficar mais apertadinho e também numa posição totalmente diferente, na maioria dos casos, de cabeça para baixo. E de repente ele nasce e começa a dormir na horizontal, aberto, com reflexo de Moro, que é aquele reflexo de queda. Ele passa a sentir fome, coisa que ele nunca sentiu na vida. A temperatura é totalmente diferente, ele pode estar passando calor ou passando frio. Ele não ouve mais aquele barulho confortável para ele, que era o barulho do útero. E ele também não sente os batimentos cardíacos da mãe e também não sente o balançar dos movimentos da mãe. Agora, pra gente tentar se colocar um pouquinho no lugar desse bebê, imagina que você passou a sua vida inteira dormindo numa cama super confortável e aí, de repente, de um dia pro outro, você precisa dormir com um monte de morcego como se fosse um morcego. Você consegue se imaginar dormindo numa caverna de ponta cabeça? É óbvio que o berço não é uma caverna junto com um monte de morcegos, mas imagina, você tá num local diferente, com uma temperatura diferente, uma posição diferente, uma sensação de queda, que é uma coisa que você nunca sentiu, barulho completamente diferente, um ambiente totalmente desconfortável. Então, o objetivo dessa comparação é mostrar que o muito diferente vai, obviamente, gerar um grande desconforto. Agora, as dicas. Como tornar o berço um ambiente mais confortável para o seu bebê e permitir que ele acostume com esse ambiente. Começando pelo reflexo de Moro, o seu bebê ele vai ter um reflexo de queda aí nos primeiros meses de vida dele. Então, é normal você colocar o seu bebê para dormir e você ver ele fazendo assim, ó. Sabe esse susto? Esse susto é o reflexo de Moro e ele tem uma sensação de queda. Por isso, o charutinho ele pode ajudar o seu bebê, porque ele vai segurar aí braços e pernas do seu bebê para ele não ter esse reflexo de queda. Isso vai ajudar muito os despertares, principalmente os despertares noturnos. Não é todo bebê que gosta de charutinho, mas se o seu bebê gostar, pode te ajudar bastante. A segunda dica, não deixe o seu bebê chorar no berço. O berço precisa ser um ambiente confortável para ele. Se você deixa o seu bebê chorando no berço, ele vai associar o berço como um ambiente de abandono. Então, sempre que ele acordar e perceber que ele está naquele local, ele vai chorar e ele vai sentir medo. E por mais que ele aprenda a parar de chorar no berço, o berço nunca vai ser um ambiente confortável e seguro para ele. A terceira dica, seguindo essa ideia do acudir o bebê, é antes de você ir acudir o bebê, você notar se ele realmente está acordado. Porque os bebês, eles têm alguns gemidos, algumas reclamações e muitas vezes pequenos despertares que ele pode voltar a dormir sozinho. Então, se qualquer reclamação que o seu bebê der, você acudir, você pegar, tirar do berço, mexer ele, ele vai acabar despertando. A quarta dica é, saiba a hora de tirar o seu bebê do seio, caso ele durma no seio, e saiba a hora de colocar ele para dormir. Nessa lista de reprodução aqui, sono do bebê, vai ter 3 vídeos que vão te ajudar muito. O primeiro vídeo é como descobrir se o bebê está em sono profundo ou sono leve. Você precisa saber isso para poder se movimentar, tá? Porque muitas vezes as mães confundem o sono leve com o sono profundo e acaba querendo colocar o bebê no berço durante esse sono leve. Aí ele realmente vai despertar. O segundo vídeo é ensinando a como retirar o seu bebê do seio. Identificou que está em sono profundo, você vai retirar o bebê do seio, mas tem uma dica especial aí. E a terceira dica é, nos primeiros meses você vai precisar colocar o seu bebê para rotar. Então, como colocar o bebê para rotar? Dormindo. E no fim desse vídeo, eu ensino como colocar o bebê no berço também, então assista que vai ser muito útil. A quarta dica é cuidado com o reflexo de Moro. Você pode fazer tudo muito certinho, mas na hora de colocar o bebê no berço, você faz muito movimento assim, ó. Levanta, abaixa, algo muito rápido. Isso vai ativar o reflexo de queda.
Então, faça movimentos mais devagar e vá colocando o bebê com o corpo grudado ao seu. Normalmente nos primeiros meses, o berço é mais alto. Então, vai colocando ele com o corpo grudado, se debruce no berço, o máximo que você conseguir, e só depois que você estiver bem perto do berço ou com o bebê no berço já, você vai tirando aos poucos esse corpo. Vale você colocar a mão aqui no peito do seu bebê para fazer uma pressãozinha para ele sentir que ainda está com você, tá bom? E aos poucos você vai tirando. E a sexta e última dica, entenda que cada dia é um dia. Você pode ter vários dias de sucesso e de repente o seu bebê não quer mais saber de berço. Ele pode estar passando por um momento de salto, ele pode estar passando por cólica, ele pode estar passando por hora da bruxa, ele pode estar passando por um dia que foi um pouco mais estressante, com um pouco mais de estímulo para ele. Então, não sinta que tudo foi posto a perder. E uma dica bônus é: tenha paciência e entenda a questão do tempo. Porque o bebê levou 9 meses dentro da sua barriga. E para você ter uma noção, ele passa os primeiros 3 meses de vida dele achando que ainda está na barriga da mãe. Durante esses 3 primeiros meses do bebê, ele acha que mãe e bebê ainda são a mesma pessoa. Então, se ele demora tanto tempo para entender que ele saiu do útero, é normal que ele demore muito tempo aí para aceitar o berço como um ambiente confortável. Então, persista e não desista.